Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá? E aí, Milani, pessoal, belezinha? Nós estamos gravando no dia 1º de abril de 2022, popularmente conhecido como Dia da Mentira, mas a verdade é que o clima de Copa do Mundo chegou, né? O clima de Copa do Mundo bateu a nossa porta e lembrou: estou chegando. Boa. Já tá pedindo passagem aí. Hoje teve sorteio dos grupos da Copa. A Copa vai ser realizada no Catar, só lá no final do ano. Mas o sorteio já aconteceu aí com um pouco mais de 6, 7 meses de antecedência, que é mais ou menos o período de tempo que dura, né? Tipo, é mais ou menos essa distância, né? Tipo, 6, 7 meses antes, né? Isso, Da Copa. Confesso que Copa do Mundo é o meu assunto preferido para falar. Eu gosto muito de Copa do Mundo. Puta, se deixar, eu fico falando horas e horas e horas de qualquer tipo de coisa relacionada à Copa do Mundo. Eu adoro. Então, tô animado. Já tava animado, né? Lógico, porque é a Copa do Mundo. Mas agora, tipo, com o sorteio, assim, já dá aquela animação. E só falta, claro, o álbum da Copa para chegar aquele clima de Copa de vez, né? isso que eu ia falar. A sensação de que você vê que a Copa tá chegando mesmo é quando você rela no álbum. Quando você abre o pacotinho, você fala, puta que pariu, vai começar esse negócio, caralho, cuzão. Você começa a falar assim, nossa, eu vou ver esse maluco aqui e tal. Você já pega os adversários ali do Brasil, de outro país, você já fala assim, esse malaco aqui é ele, então. Você já começa ali. Aí você vê aqueles caras que você nunca viu na vida e fala, quem que é esse cara, mano? Quem é esse louco? Joga onde? Que time é esse, irmão? Isso aí é bom, cara. É É bom gostoso. demais, A Copa saudade. do Mundo é muito bom. Hoje, então, a gente teve o sorteio. A gente vai dar uma passada pelos grupos. A gente vai falando grupo a grupo, o que a gente acha, vai dando as nossas opiniões aí do que aconteceu no sorteio. Ontem ou antes de ontem, acho que soltaram a bola da Copa, né? Que é Isso, a... no seu nome. esqueci o nome da bola. Enfim, alguma coisa. É uma bola bonita. É uma bola bonita, pô. É uma bola bonita. É igual o mascote que soltaram hoje. O maluco um fantasma. O mascote, a bola é mais. A Orhila chama a bola. A bola é mais bonita do que o mascote. O mascote, eu falei assim, putz, cara, a ideia foi até boa, mas ele ficou parecendo o Gasparzinho mesmo. Difícil. As mentes mais maldosas já falaram que é o fantasma dos trabalhadores que morreram na construção Caralho, do velho, estádio. que pesado. Aí você pode, né, tomar isso como opção ou não. Caralho, O velho. mascotinho, o mascotinho também parece o fantasma de B, né? Quando tem Parece. o dronezinho que voa e aquele lençol escrito B gigantesco por cima dos campos também lembra um pouquinho isso. Verdade, quando o River caiu, né? Quando o River caiu, teve isso. A torcida do Boca fez a festa no Twitter, inclusive, com isso hoje. Caramba. Vamos para os grupos, então, né? Vamos para os grupos. O grupo A tem Catar, primeira participação do Catar, a Holanda, Equador, Senegal. São os 4 times. A Holanda vem para sua 11ª participação, ficou de fora da Copa de 2018. Né? Chegou até a ser meio que uma surpresa, né? O Equador volta também depois de cair na fase de grupos de 2014, fez uma eliminatória muito sólida na América do Sul, e Senegal chega depois de uma campanha digna na Copa de 18, né? Caiu na fase de grupos, mas caiu no critério de desempate, se não estou enganado, para a Polônia. Não, a Polônia ficou em último. Cara, não sou. Minha memória não presta pra grupo, não. Mas caiu na fase de grupos a equipe de Senegal. Vem para a sua 2ª participação de Copa consecutiva, a 3ª no geral. Senegal que eliminou o Egito nos pênaltis, né, nas eliminatórias da África, que é uma das mais
puxadas, né? Senegal Sim. ficou de fora pro Japão, do critério de desempate em 18. É uma das eliminatórias mais difíceis, tanto que a gente teve muito jogo emocionante nessa última semana. Conseguiu eliminar o Egito numa reedição da final da Copa Africana de Nações de um pouco mais cedo nesse ano, também vencida por Senegal nos pênaltis. Então, é um time que vem aí. Bringel, e aí, o que você está esperando desse grupo? Cara, esse grupo, obviamente, de cara, assim, a gente olha para a Holanda, que é a equipe mais forte, uma das mais tradicionais dentre as seleções do Mundial, 3 vezes vice-campeã, né? Em 74, 78 e 2010. Então, obviamente, assim, é um time que todo mundo espera que consiga ser o primeiro colocado. Mas a segunda posição, acho que dá para o Equador sonhar, assim. Eu acho que o Senegal deve passar. Como você disse, eles vêm numa sequência muito boa. Foram campeões da Copa Africana de Nações agora alguns meses atrás. Uma equipe que o principal jogador é o Sadio Mané do Liverpool. Também tem o Mendy do Chelsea, goleiro que teve muito destaque, não só na Copa Africana de Nações, mas também nesse jogo contra o Egito, nesse, entre aspas, playoff para classificar para a Copa, né? Ele foi muito bem, foi muito importante, pegou pênalti nas 2 ocasiões. Então, é um time que vem muito bem. Eu acho que tem tudo para eles terem uma certa, não digo tranquilidade, mas uma boa oportunidade ali de passar em segundo, brigando com o Equador. O Equador é uma boa equipe da América do Sul, né? Passou em quarto na classificação das eliminatórias da América do Sul. Então, é uma boa equipe também, né? Sim. O Equador é uma... eu já falei que eu cheguei a citar em outro episódio que a gente estava falando de competições sul-americanas, como cresceu o futebol equatoriano como um todo, né? Tem times chegando longe em competições internacionais, né? Agora a seleção voltando a uma Copa do Mundo. Não é exatamente um futebol brilhante, não é exatamente um time que enche os olhos, mas é um time que pode incomodar, né? Copa do Mundo, como geralmente esse tipo de coisa conta muito pouco, conta mais a sua eficiência do que a sua plasticidade, pode dar pé sim para o Equador, embora eu esteja com você e imagino que Senegal e Holanda sejam os classificados desse grupo. A ver se o Qatar não vai aparecer aí, né? Tipo, com um cheque especial ali. Com algumas, né, condições especiais aí para ganhar alguma coisinha e tal, mas lembrando que o Qatar, se não me engano, é o atual campeão da Copa da Ásia, né? Não sei, campeão da Copa da Ásia em 2019 nos Emirados Árabes Unidos. Olha. Querendo ou não, é um baita feito. O Qatar se preparou muito para essa Copa em termos de futebol. Os caras têm uma seleção mais baseada em jogadores catares mesmo, mas assim disputou a Copa América, disputou a Copa Ouro, fez parte de grupo de eliminatórias da UEFA, né, como disputando amistoso com quem ficava de janela ali. Então, assim, é um time que vem preparado para, acho que assim, para não passar vergonha dentro de casa. Sim. Mas imagino que não deva dar muito pé para competir, por exemplo, com seleções mais cascudas como Senegal e Equador. Você acha que eles conseguem fazer uma melhor campanha do que a África do Sul em 2010? Eu não vou nem comparar com a Coreia do Sul em 2002, porque eles foram para a semi, né? Mas... a Coreia do Sul foi... É que a Coreia do Sul também, os caras garfaram meio mundo, né? Foi a exceção da exceção ali, assim, mas como você falou, as situações ali, assim, favoreceram muito eles. Mas você acha que eles conseguem ser melhor do que pelo menos a África do Sul em 10? Cara, eu acho que sim. A África do Sul em 10, se muito não me engano, ela só... Ela ficou em terceiro, né? Ela só ganhou ponto contra a França, né? Porque ela tirou a França da classificação. A França bombou, né? Ah, não, pô, peraí. A África do Sul ganhou da França. Mas aí a França bombou. A França ficou em último. A África do Sul empatou com o México por 1-1, perdeu do Uruguai 3-0 e ganhou da França por 2-1. Então, fez 4 pontos. Eu imagino que possa pintar alguma coisa parecida com isso no Qatar.
para o Catar. Pode ser que consiga beliscar aí uma vitória, talvez, contra o Equador, que eu imagino que O Equador eu seja... acho que teria dificuldades com um tipo de equipe assim, né? Mais fraco ali, É, assim, mais inferior. seria o confronto acessível. E é justamente o jogo de abertura do grupo, né? Uhum. Não, minto, não é. É o segundo. Mas é o jogo de abertura do Catar, então, do time da casa. Imagino que possa acontecer alguma coisa desse tipo. Mas acho que assim, não dá pé contra Senegal e Holanda, acho que não vai dar pé, não. Beleza. Passando agora pro grupo B, né? O grupo B, que o cabeça de chave é a Inglaterra, que é seguido do Irã, dos Estados Unidos, e o quarto desse grupo ainda está por ser decidido, que por conta dos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, o confronto entre Ucrânia e Escócia foi adiado, e o vencedor desse jogo vai enfrentar o país de Gales, e consequentemente quem vencer desses confrontos vai avançar como o quarto do grupo B. A Inglaterra, que já foi uma vez campeã em 66, ela foi semifinalista da Copa passada, né? O Irã foi até a fase de grupos na Copa passada na Rússia, e os Estados Unidos não participou da Copa de 2018. A última vez que eles participaram foi aqui no Brasil, em 2014, e eles pararam nas oitavas de final, se não me engano, para a Argentina, para a Bélgica. Bélgica, isso, contra a Bélgica. No jogo que o Tim Howard só faltou. Nossa, o Tim Howard fez um monumento aquele jogo, cara. Verdade, eu lembrei, porque a Argentina e a Bélgica foram as quartas, né? Daquele Isso. ano, isso. E a Argentina ganhou 1-0 o gol do Higuaín. Inclusive, eu acompanho alguns veículos de notícia dos Estados Unidos e sempre que pinta assim que o Wondolowski quebrou algum recorde de gol na MLS, os comentários geralmente são muito assintosos contra um gol que ele perdeu nesse jogo contra a Bélgica, que seria o gol de empate e levaria o jogo para os pênaltis. Perdeu um gol assim bem feito, um gol bem tranquilo, e acabou resultando na eliminação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficar de fora de 2018 foi meio vergonha, né? Sim, foi um fracasso. Foi bem vergonhoso assim para os Estados Unidos. Esse é um grupo que é o grupo do confronto geopolítico, né? Isso. Irã e Estados Unidos. Tava vendo o pessoal do Xadrez Herbal comentar hoje que talvez estejam com a relação mais estremecida desde a revolução que aconteceu no Irã na década de 70. A Inglaterra sempre foi uma grande aliada, né, dos Estados Unidos nesse tipo de questão, então assim é um confronto assim que puxa um pouquinho disso, e você pode ter, claro, além da Ucrânia, que está envolvida no meio de uma guerra agora, atualmente. Que grupo maluco, né? Tá literalmente envolvido numa guerra. Você pode ter também um Inglaterra e Escócia, né, que teve na fase de grupos da Euro. É o clássico mais antigo do futebol de seleções. Torço para que isso aconteça, inclusive, pessoalmente. É um jogo muito histórico que deve ser... Que é legal você ver nesse tipo de palco, né? Uhum. Então, mas imagino que a Inglaterra é forte candidata a estar aparecendo ali entre as 8 principais, as 4 principais seleções do torneio. Tô curioso para ver Irã e Estados Unidos, esse jogo que já teve na Copa de 98, e na ocasião os jogadores iranianos levaram um buquê de flores para os jogadores americanos. Uma cena bonita, uma das primeiras cenas que eu lembro de Copa do Mundo. Lembro de ter visto ao vivo. E o Irã venceu os Estados Unidos naquele jogo, mas o Irã fez um bom trabalho na Copa de 2018. Foi um time que deu muito trabalho para Espanha, Portugal e Marrocos. Era um técnico português, se não me engano, Carlos Queiroz. Em 14, né? E em 18, 18? na Rússia mesmo. Acho que foi, que não é mais o Carlos Queiroz o técnico, mas a campanha de classificação do Irã para essa Copa é ainda melhor. Então, é um time que tem mais ou menos a mesma base. Imagino que deva dar trabalho. Vai competir forte com os Estados Unidos, que é um time que oscilou demais no comando do Greg Berhalter para se classificar para essa Copa. E a incógnita que vem da UEFA, que assim, querendo ou não, nem Escócia, Gales, nem Ucrânia são times extremamente brilhantes, né? Sim. Então é um grupo que está ali meio que
bobeando assim, pode pintar 2 europeus na próxima fase, mas não duvidaria do Irã também. Eu acho que a maior questão para mim nesse grupo é como os Estados Unidos vão chegar para essa Copa. Porque eles fizeram um octagonal final ali da CONCACAF bem mal. Eles ficaram em terceiro, atrás do Canadá e do México. E o México, nossa, tá péssimo. Se você lembrar do México foi bem mal. de uns 3 ciclos anteriores, talvez esse seja o pior México. Então ele tá bem mal mesmo assim. E mesmo assim conseguiu ficar na frente dos Estados Unidos. E o Canadá, que é uma surpresa com a sua maior geração, assim. Mas ainda assim são caras bem jovens, com potencial mais jovens. E os Estados Unidos também tem vários ótimos jogadores que atuam a nível europeu. Mas ainda assim o time parece que não engrenou ainda. E eu sei lá, sou levado a acreditar que eles não vão conseguir chegar muito bem a essa Copa. E provavelmente, se Escócia ou Gales vierem a classificar para esse grupo, acho que eles têm boas chances de passar em segundo ali. O jogo de abertura desse grupo é Inglaterra e Irã. Estados Unidos vai pegar ali quem vier do caminho da UEFA. Eu imagino que se rolar um empate entre Inglaterra e Irã, se o Irã conseguir segurar a Inglaterra para um empate, boas chances do Irã passar de fase. Sim. E aí, né, a Inglaterra sendo o mais forte do grupo. Quantos gols o Kane faz na fase de grupos? Acho que uns 3, 4 por aí. Bastante, hein? Quase, praticamente um gol por jogo. Mas se tiver pênalti, ele vai bater. Então a isso, chance disso é relativamente boa. Relativamente alta. Faz sentido, relativamente grande. Inglaterra e Estados Unidos caíram na mesma fase, no mesmo grupo da Copa de 2010 também. O jogo terminou 1-1 com um piruzaço histórico do Rob Green, goleiro da Inglaterra. Grupo C. No grupo C, o cabeça de chave é a Argentina. Tem também Arábia Saudita, México e Polônia. A Argentina caiu nas oitavas de final com aquele remendo de time do São Paulo que estava sendo comandado pelo Mascherano, né, na Rússia. Caiu no gambiarra. Com gambiarra, né? Um jogaço contra a França. A Arábia Saudita também volta de 2018, depois de fazer uma participação bem fraquinha. Ficou em último no grupo que tinha Egito, Rússia e Uruguai. O México caiu nas oitavas em 18 para o Brasil. Passou no grupo da Alemanha. E a Polônia, que caiu também na fase de grupos de 2018, foi uma decepção, um pouco de decepção, acho que até, né, a Polônia em 18. Se esperava um pouquinho mais, porque era um grupo relativamente acessível, e a Polônia foi cabeça de chave. Então, acabou ficando essa marca. É um grupo bem assim, não é fácil para a Argentina, mas é um grupo acessível, né? Um grupo que dá para a Argentina buscar pelo menos uns 7 pontos. Eu acho que é bem tranquilo para a Argentina, cara. Porque eu acho que, como você disse, a Polônia, que a Copa passada deveria ser a melhor oportunidade dessa Polônia, dessa geração da Polônia, e eles não conseguiram passar de grupo. E por mais que esse ano eles ainda têm alguns desses caras, ainda tem o Lewandowski, mas não boto muita fé mais nesse time. O México, como eu já disse antes, está bem fraco. E a Arábia Saudita é uma boa equipe ali, mas nada demais. Eu acho que está bem nivelado as 3 equipes, tirando a Argentina. Então qualquer um desses 3 eu não ficaria surpreso de ver passando, né? Acho que está bem tranquilo. E a Argentina eu acho que vai vir naquele gás final de fim de ciclo, né? Vamos dar uma última chance pro Di Maria, pro Messi, sei lá. Para esses caras aí. Também tem uma molecada nova boa surgindo ali. Acho que tem uma mescla boa. Vai ser a primeira Copa de muita gente dessa Argentina. Mas ainda assim, eu acho que eles passam com certa tranquilidade. A Argentina, se não me engano, é a seleção com mais tempo invicta no mundo, né? Acho que é 30 jogos, né? São quase 3 anos. A última derrota da Argentina foi um 2-0 para o Brasil na semifinal da Copa América de 2019. Depois disso, a Argentina não perdeu mais.
A escaloneta tá arrancando firme e forte. A Argentina chega como uma das favoritas para a Copa. Sim. Talvez não franco favoritas, como França e Brasil e algum outro país ali, mas é um dos países que pode chegar ali. Que nem você falou, né? Os caras vão querer dar um último empurrão ali pelo Messi, pelo Di Maria e tudo mais. Acho que pode vir um resultado bom da Argentina. A Arábia Saudita, cara, sei lá, é uma incógnita para mim, não sei. É um time que parece meio fraco, mas de repente num ferrolho você arranja um cara correndo e ele ganha um jogo para você. A Polônia, tirando o Lewandowski, que é um absurdo de jogador, é uma seleção comum. Tipo, é uma seleção que, se não tivesse o Lewandowski, não faria falta nenhuma na Copa, sendo bem honesto. Assim, então, é uma seleção que enche os olhos. E o México vem de um ciclo ruim, cara, com o Tata Martino, né? Então, acho que assim, é um grupo que pode complicar um pouquinho a barra, né, porque são jogos assim de margens muito curtas, mas ao mesmo tempo que assim você analisa um pouquinho e você fala, porra, mas a Argentina tá no caminho ali para ser bem tranquilo como vencedora do grupo. Também penso por aí. O grupo D, que tem a França, atual campeã do mundo, que venceu a Copa em 2018, a Dinamarca, a Tunísia e mais outra equipe que vai ser decidida ainda pelos confrontos entre Austrália e Emirados Árabes Unidos, que o vencedor desse confronto vai enfrentar o Peru e daí vai decidir quem vai chegar nesse grupo. A França, como eu disse, é a atual campeã, a Dinamarca, que é sempre uma equipe perigosa, muito experiente também. Vamos ver como vai ser essa Copa com o Eriksen, depois de tudo que ele passou, tudo que essa seleção passou junto com ele. Acho que vai ser interessante ver isso. Acredito que eles vão fazer uma boa campanha. A Tunísia, sinceramente, eu nem sei o que esperar da Tunísia. Eu acho que eles vão fazer nada, mas esse é o meu achismo. Aí depois, entre Peru, Austrália e Emirados Árabes... Cara, a Austrália é o time, entre aspas, mais tradicional, mas também não vem com uma boa geração faz um tempo. Eu acho que o último nome decente que eu lembro da Austrália é o Tim Cahill. Que tava no sorteio hoje, né? Isso, e eu acho que ele parou de jogar em 2010? Não, pô, o Cahill jogou a Copa de 14. Ele jogou 14? Ele parou, jogou. Eu acho que ele parou, deve ter parado por ali perto da pandemia. Caramba, mas enfim, eu não lembro de muito destaque além dele. Ele estava jogando por time até 2019. Na seleção ele jogou a Copa de 18 também. Entendi. Mas é isso, eu acho que esse grupo também, um claro favorito na França, que deve passar com super tranquilidade. A margem de talento que a França ali é surreal. Só ela e a Inglaterra tem tantos jogadores assim de alto nível que eles podem falar, mano, foda-se uns 5 caras bons aqui, vamos trazer mais uns 5 caras que ninguém conhece, mas os caras são pica, os caras são do mais alto nível. E eles têm essa chance, né? Acho que a única diferença aí é que a Inglaterra não tem um zagueiro. A França tem um monte. A França, sem sacanagem, deve ter uns 5 zagueiros que podem ser titulares, né? Sim. Sem problema. Tranquilamente. E tem laterais que podem ser zagueiros, que deixa mais roubado ainda. Sim. Mas a França tem um arsenal ali de talento absurdo, fora da realidade. A Dinamarca eu acho que consegue passar em segundo com certa tranquilidade também, porque não dá pra você esperar muito de Tunísia, Austrália, Peru ou Emirados Árabes. Então, a Dinamarca, que tem muito talento também, tem ótimos jogadores. O Eriksen, por mais que ele é o cara, assim, é o mais famoso dessa geração, ele não tá jogando, ele tá no... Ele voltou, né? Tá no Brentford. Ele tá no Brentford, mas mesmo assim, daquele jeitão assim, né? Não sei se dá pra botar muita fé. Ou esperar que o cara volte ao mais alto nível depois de tudo que ele passou, ou em um espaço de tempo tão curto, assim, esperar que ele volte no mais alto nível, acho que é meio surreal. Mas a equipe ainda é muito boa, eu acho que eles têm tudo para passar em segundo, no caso. A França é bem favorita, assim, né? Que nem você falou, assim, tá bem à frente. Para mim, é a principal favorita para ser campeã no mundo.
e todos os louros, né? Que igual você já falou, elenco forte, trabalho contínuo com Deschamps, então acho que caiu para ajudar ainda num grupo não muito difícil. A Tunísia eliminou Mali nas eliminatórias aí da África, com 1-0 no agregado. Foi 1-0 no jogo da ida e 0-0 na volta. É uma seleção assim que talvez das africanas seja a mais fraca que vem para a Copa de 22. Realmente não tem assim, nossa, muito do que esperar da Tunísia. França, Dinamarca e Tunísia, que inclusive fizeram parte, França, Dinamarca e Peru, na verdade, fizeram parte do mesmo grupo na Copa de 18. Se o Peru passar, então tem essa reedição. A França vai pegar a Dinamarca na segunda rodada e dessa vez não vai ter como jogar aquele joguinho de compadre que eles fizeram na Copa de 18, que os caras só cozinharam o jogo para garantir a classificação deles. Mas da Dinamarca, cara, acho que dá para esperar uma boa Copa. É uma seleção bem coesa, como eles já mostraram na Euro de 2020. Então, é uma seleção que mesmo que não tenha o Eriksen a 100%, coletivamente é uma seleção muito forte. É uma seleção que pode incomodar. E num grupo bem acessível, né, é plausível que passe de novo na segunda colocação. Dos países que vão entrar, fica a torcida particular pelo Peru. Acho que vai ser legal ver o Peru entrando na segunda Copa consecutiva. Eu sabia que ia ser. Mas vai ser legal ver o Peru disputando outra Copa. O trabalho do Gareca aqui é muito bom mesmo. E quem sabe, né? Quem sabe? É que o Peru também não é assim, nossa, um selecionado brilhante. O atacante dos caras é o Lapadula. Então, não é assim, nossa. Mas, quem sabe, pode pintar o Peru aí no grupo D. Grupo E sou eu que canto, né? Isso. Grupo E, a cabeça de chave é a Espanha, campeã de 2010 e que caiu nas oitavas de final em 2018 para a anfitriã Rússia. Veio junto com ela a Alemanha, que caiu na fase de grupos de forma vergonhosa em 2018. O Japão, que caiu nas oitavas em 2018 também para a seleção da Bélgica. E aí, o quarto time do grupo vai ser ou Costa Rica ou Nova Zelândia, quem sair da última eliminatória intercontinental, que vai ser disputada em junho em Doha, no Catar. A Costa Rica caiu no grupo do Brasil em 2018, caiu na fase de grupos. A Nova Zelândia disputou pela última vez a Copa em 2010. São 2 participações só da Nova Zelândia na história das Copas. Esse é um grupo assim que é o grupo que na Segunda Guerra Mundial tava todo mundo ali meio do lado meio errado das ideias. Os parça. Só Quase faltou ter Itália ali. Completasse com a Itália esse grupo aqui, rapaz do céu. Mas é um grupo que tem 2 seleções fortíssimas, candidatas a chegar muito longe em Copa do Mundo. Acho que a Alemanha, sob o comando do Hansi Flick, é favorita. A Espanha vem talvez no seu melhor momento, depois da reconstrução, né, pela qual passou depois da Copa de 14, que foi vergonhosa, né, e aí teve a Euro, teve a outra Copa e tal. A Espanha conseguiu fazer uma boa Euro 2020. Então são 2 equipes muito fortes. Um Japão que começou muito mal as eliminatórias asiáticas e depois conseguiu se recuperar para garantir vaga direta. E o eventual saco de pancada, porque a seleção da Costa Rica é tenebrosa e a Nova Zelândia a Nova Zelândia, né? Não tem como você esperar muita coisa, apesar da Nova Zelândia ter terminado a Copa de 2010 como o único país invicto. Foram 3 empates contra Itália, Eslováquia e Paraguai. Olha que feito incrível. É difícil acreditar que vão se chegarem na Copa, vão conseguir o mesmo feito. Eu lembro que acho que foi na estreia da Nova Zelândia, tinha um cara com cartaz na arquibancada escrito Nova Zelândia, o mesmo número de Copas do que a Espanha. de títulos da Copa do que a Espanha. O cara dá uma zicada fenomenal ali, porque a Espanha foi campeã, mas
É bom, é boa provocação. Mas assim, Alemanha e Espanha devem ter bastante tranquilidade para levar esse grupo, né? Isso. Eu acho que uma coisa que tem bem similar assim entre as duas equipes, a Espanha e a Alemanha, é que elas conseguiram dar uma boa rejuvenescida, um novo gás, apesar de não mudar tantas coisas, pelo menos do lado da Alemanha, tantas peças quanto a Espanha mudou. A Espanha mudou muito as peças, os principais jogadores, porque teve aquele ciclo super vitorioso de uns 10, 12 anos ali, muito forte, Isso. daquela base do Barcelona, um time super vencedor, que foi acabando, assim, os caras aposentando, os caras largando a seleção, mas está vindo uma boa safra ali, com novos jogadores do Barcelona de novo, com Pedri, Gavi, o Ferran Torres, o Dani Olmo, acho que tem uma O Ansu molecada, Fati. o Ansu Fati, tem uma boa molecada ali, a defesa ainda é os caras mais experientes, mas o time ainda é muito bom. Ainda fica aquela dúvida se o Sérgio Ramos vai participar da Copa ou não, né? Porque ele não é convocado, acho que tem quase um ano. E ele também E não tá praticamente jogando, né, no PSG, né? muitos problemas físicos, mas ele seria outra peça importante. Mas por uma questão de liderança, né? Mas seria importante a presença dele ali. É que ele não foi para Euro. Eu lembro que teve a discussão se ele deveria ou não ir para Euro de 2020, né? Que aconteceu em 2021. Ele acabou não indo. Mas a Espanha está passando por um momento bom. Ele tanto que não foi na Euro que eles foram semifinalistas na Euro, não foi? Isso, É, caíram pra Itália, né, nos pênaltis. isso, verdade. Então era uma surpresa porque eles tiveram um momento ruim em 2014. Na Copa de 2014 eles foram muito mal. E na Copa de 2018 eles ficaram Eles pararam caíram nas nas oitavas, né? oitavas. Isso. Caíram nos pênaltis para a Rússia. Então foram mal também, isso um pouco É, inexplicável. Pelo nome, né? Pelo tamanho do. não pelo nome, porque assim, né, por mais que a Rússia seja anfitriã, né, tipo, putz, é difícil, né? E a Alemanha, eu acho que, como você disse, do Hansi Flick, acho que a presença dele ali, depois de um período muito bem sucedido com o Bayern, ajuda muito porque ele conhece aqueles caras, boa parte do core ali, do núcleo daquele time, são caras do Bayern. E eu acho que ele conseguiu trazer um pouco daquela mentalidade que deu um gás muito bom no Bayern para a seleção, que estava estagnado um pouco com o Low, né? Então, acho que eles precisavam disso para dar outra motivação, porque ainda tem aqueles caras de sempre. Tem o Miller, tem o Kimmich, tem o Neuer, tem, sei lá, tem o Gnabry, tem Tem o esses caras. Goretzka, a base é basicamente a mesma, né? Assim, muda acho que muito pouco, por exemplo, da Copa de 18, por assim se dizer. Você perdeu o Kroos, que aposentou da seleção depois da Sim. Euro, O Hummels né? voltou, não voltou? O Hummels acho que É. voltou, mas Porque ele e o Miller tinham se aposentado depois de 14, eu acho. Não, depois depois de 18. da Euro de 16. O Miller não jogou a Copa de 18, né? Eu sou um cara que acredita muito que o Joaquim Low fez hora extra na seleção da Alemanha. Fez. Ah, não, ele jogou sim, minto. O Miller jogou a Copa de 18, sim. Perdão. Mas ele fez muito hora extra na seleção da Alemanha. Tipo, já era para ele ter sido demitido depois, talvez, não demitido, mas talvez não renovado o contrato dele depois da Euro de 16. E aí um título da Copa das Confederações enganou, o vexame na Copa de 18, depois na Liga das Nações, e ainda deram mais uma Euro para ele. Então acho que assim, demorou até. Acho que a seleção alemã podia estar chegando até melhor para esse ciclo de 2022. Sim. E falando dos outros desse grupo, o Japão, putz, acho que ele vai tomar um pau ali, mas não vai tomar tanto pau quanto a Costa Rica ou Nova Zelândia, que eles vão ser literalmente o saco de pancada, eu acho que da Copa, assim, talvez sejam as piores equipes dessa Copa. Possivelmente ali Tunísia, né? Também. Então eles muito provavelmente vão tomar uns 15 gols da Alemanha, da Espanha, mas é isso aí, esse grupo acho que está bem definido, não tem, sei lá, quase impossível
Espanha e Alemanha não passaria. É mais uma questão de ver quem vai passar em primeiro ou segundo, né? Aí o confronto direto vai fazer, né, vai ser a diferença. E vale lembrar que pela Nations League da outra temporada, a Espanha meteu 6-0 na Alemanha, né? O jogo lá em Sevilha. É. Então tem um pouquinho desse componente. Espanha e Alemanha que se enfrentaram bastante. Você tinha citado a geração de ouro da Espanha, né? Uhum. A Espanha ganhou uma Euro em cima da Alemanha em 2008, eliminou a Alemanha da Copa de 2010 na semifinal, então tem um histórico ali de confrontos em grandes competições. Isso aí. Agora o grupo F, que o cabeça de chave é a Bélgica, depois vem o Canadá, Marrocos e a Croácia, que foi vice-campeã na última Copa. A Bélgica que venceu o grupo dela na classificatória da Europa. O Canadá que venceu o hexagonal final na CONCACAF. E a Croácia que também venceu o seu grupo da UEFA e que também foi vice-campeã do Mundial passado. Então é um grupo bem equilibrado ali. Eu acho que obviamente a Bélgica é a equipe mais forte porque tem muito talento, é bem experiente também. Talvez, não talvez, muito provavelmente é a última chance dessa geração belga fazer alguma coisa mais à frente no Mundial, né? Que parou na última Copa para a França. No que foi praticamente uma final antecipada, né? Sim, porque depois a França pegou a Croácia, que beleza, foi um jogo meio maluco, mas cara, não tinha como. A França é muito superior, então. E a própria Bélgica já é superior à Croácia, né? Mas ainda assim, eu gosto muito desse time da Croácia. Eu acho que é um time bem experiente, bem chatinho. Eu acho que junto com a Sérvia ali assim, eu acho que são duas equipes da Europa que não estão nos holofotes, mas dão muito trabalho. Eu gosto bastante desse time da Croácia. O Canadá, como eu falei antes, é uma equipe bem jovem. Tem o Alphonso Davies, tem o Jonathan David. O Jonathan David do Lille. Tem bons nomes, o time é bem jovem. O técnico do Canadá, vem trazendo essa cultura pro time masculino, né? Porque ele foi técnico durante muito tempo do time feminino canadense. Então eles trouxeram ele para tentar implementar uma cultura mais vencedora nessa geração masculina. No Canadá ele vem conseguindo fazer isso. Eu até tava acompanhando o noticiário canadense hoje, depois que os potes foram anunciados. Aí, tipo, o técnico foi na TSN, que é um canal canadense, e ele falou, tipo, agora sim, tá a hora do trabalho, vamos mostrar o que a gente pode fazer, mas ele sabe, assim, que é quase impossível dele sair desse grupo. É muito difícil, porque acho que por mais que o time é bem talentoso, a experiência vai faltar numa hora dessas. É muito complicado. Se chegar num time cascudo como uma Croácia ou como uma Bélgica e tirar ponto deles, vai ser bem difícil. Acho que eles têm que torcer para a Croácia perder pontos para o Marrocos e o Canadá conseguir vencer do Marrocos. Conseguir fazer uma loucura assim para eles tentarem passar em segundo com, sei lá, 5 pontos, 4 pontos, alguma coisa meio baixa assim. Porque por mais que eu confie muito nessa geração, eles fizeram por merecer vencer esse octagonal final na CONCACAF, mas o time ainda é muito cru. Acho que falta um pouco mais de experiência e talvez num próximo ciclo, como eles vão ser sede em 2026, né? Talvez eles estejam mais prontos para a próxima Copa. Tô de acordo, acho que a Bélgica é a franco favorita, ela tá claramente um nível acima dos outros países no grupo. Sobre o Canadá, o treinador é o John Herman, ele era treinador da seleção feminina, né, como você citou, ele tem 2 medalhas olímpicas com a seleção feminina, 2 medalhas de bronze, e veio para a seleção masculina e conseguiu, assim, mudar a cara, né, aproveita que é uma geração talentosa e muda a cara do Canadá. O Canadá que já está classificado para a próxima Copa, então vai disputar 2 Copas seguidas. A última Copa que o Canadá disputou foi em 86, então, assim, acho que não sei se tem alguém no elenco do Canadá que estava vivo já tinha nascido naquela época. Acho que não.
Então, assim, é o que você falou. Eu acho que a falta de experiência vai pesar para o Canadá. Imagino que seja um time que vai brigar bastante, mas no fim das contas acho que vai ser difícil. A segunda vaga para mim fica entre Marrocos e Croácia. E assim, a Croácia fez uma Euro ok, né? Uma campanha meio estranha, né? Foi uma vitória, um empate, uma derrota. Caiu para a Espanha na prorrogação, só nas oitavas de final. Se classificou para a Copa vencendo o grupo, mas assim, essa classificação veio na penúltima rodada, vencendo a Rússia em casa. Não foi assim, a Croácia e a Rússia dispararam, né, na classificação e ficaram entre si para decidir quem ia direto e quem ia para a repescagem. É uma geração envelhecida, é uma geração que, por um lado, poucos jogadores novos de nível muito bom internacional surgiram de 2018 para cá, mas por outro lado você vê o que o Modric fez, sei lá, umas 2 ou 3 semanas atrás contra o PSG num jogo de Champions League. Jogou demais. Então assim, você pode esperar muita coisa ainda, porque bola os caras têm, né? É um time muito bom e muito qualificado. Marrocos é um caso muito estranho, vou chamar assim de estranho, porque talvez individualmente sejam jogadores, individualmente sejam os caras mais talentosos, o grupo de jogadores mais talentosos da África que vai jogar a Copa do Mundo. Mas o técnico é completamente piroca das ideias. O Vahid Halilodzic, o bósnio que treina Marrocos, ele brigou com o Ziyech, que talvez seja o cara mais talentoso dessa seleção. Sim. O Ziyech tanto falou que já se aposentou da seleção, não vai representar a seleção do Marrocos enquanto o treinador for ele. E assim, querendo ou não, cara, o Marrocos não tem assim uma abundância de jogadores do nível do Ziyech que permite que você abra a mão num cara com o talento dele. Então é um cara que vai fazer falta. Mas mesmo assim é uma seleção que tem caras talentosos, tem caras bons. Por exemplo, o En-Nesyri, que é um atacante bom de nível espanhol, tá lá. Você tem meias como o Amrabat da Fiorentina, que é muito bom jogador. O Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, são jogadores com rodagem europeia muito alta e caras que podem fazer diferença, são tecnicamente muito bons. É uma seleção que eu esperava que estourasse um pouquinho na Copa de 18, fosse pelo menos o terceiro colocado do grupo, mas eles acabaram perdendo para o Irã num dos jogos mais legais daquela Copa. E eu acho que assim, é difícil botar fé, tipo, falar, não, é o time que vai passar, mas acho que é quem vai incomodar mesmo ali a Croácia pela segunda vaga. Marrocos e Croácia vão se enfrentar logo na primeira rodada do grupo, né? Então é um jogo para se ficar de olho. É o primeiro jogo do terceiro dia de competições na Copa de 22. Grupo G, grupo de Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões, praticamente o mesmo grupo, né? Quase o mesmo grupo de 2018 para o Brasil. O Brasil volta depois de cair nas quartas de final para a Bélgica. A Sérvia volta depois de cair num grupo que tinha Suíça, Brasil e Costa Rica. A Suíça volta depois de cair nas oitavas, né? A Suíça caiu nas oitavas, eu não tô lembrando para quem. 18 caiu para Argentina? Eu acho que não, foi para... Eita, aqui estamos buscando a informação. A Suíça caiu para a Suécia. Caiu para a Suécia nas oitavas. E Camarões, que volta para a Copa do Mundo, eliminou a Argélia de uma forma muito emocionante na última rodada das eliminatórias africanas, né? Tomou um gol aos 14 do segundo tempo da prorrogação e fez um aos 16 para se classificar pelo critério do gol fora. O Camarões volta depois de cair no grupo do Brasil e tomar uma sova de absolutamente todo mundo em 2014 aqui no Brasil. O Brasil para mim é favoritaço assim. Não é um grupo fácil.
A Suíça é um time muito bom, é um time que desde o começo, desde o meio da década de 2000, soube aproveitar que tem muitos imigrantes, tem muitos jogadores assim que filhos de imigrantes de países em conflito da Europa, como por exemplo o caso do Xhaka, é o caso do Shaqiri, que tem origem albanesa, né? Vários casos assim que compõem a seleção suíça. É uma seleção que soube se aproveitar bem desses talentos e utiliza bem deles já há um bom tempo. Então, é uma seleção forte. A Sérvia tem um tipo de jogo que pode incomodar o Brasil, um tipo de jogo físico. Você tem 2 atacantes letais no Mitrovic e no Vlahovic. O Milinkovic-Savic é um meia bom demais também. É uma seleção que pode atrapalhar. Tanto que na Copa passada a gente viu, né? O Brasil teve trabalho com eles, né? Teve trabalho com a Suíça, né? O jogo terminou empatado 1-1. Contra a Sérvia o jogo foi um pouco mais tranquilo, principalmente porque o Brasil já estava classificado e a Sérvia estava buscando, então foi um pouco mais cômodo para o Brasil desse ponto de vista, mas o Brasil abre contra a Sérvia agora, né? Então a gente pode esperar um estilo de jogo diferente. E Camarões está ali, Camarões estava virtualmente fora, fez um papelão na Copa Africana de Nações. Acho difícil o Rigobert Song, que disputou acho que umas 3 ou 4 Copas. Sim. Pela seleção de Camarões, é o técnico, assumiu há muito pouco tempo, então não dá para esperar muito de Camarões, a não ser tentar beliscar pontos da Sérvia. É um grupo que, igual eu falei, é um grupo que o Brasil deve ter tranquilidade para passar, tranquilidade assim, né? Deve passar sem muito perrengue e ao mesmo tempo já dá uma casca para a próxima fase, né? Já dá uma casca legal para a próxima fase. Eu também concordo com isso que você falou. O Brasil é franco favorito. Eu acho que é importante também isso que você disse, né? De esses adversários do grupo serem um pouco mais qualificados, não terem uma superpotência, mas todos são boas equipes, ajuda a dar um pouco mais de experiência, um pouco mais de casca, para o Brasil não ir um pouco com aquela soberba de tipo, passamos fácil, aqui tudo tranquilo e tal. Aí chega nas oitavas, pega um time, sei lá, Uruguai e toma um pau deles. Aí fica, porra, mano. Aí fica todo mundo se questionando, nossa, o Brasil é um lixo. Não é um lixo, é que os caras faltam ser um pouco mais centrados ali assim e ser realistas. Então eu acho que ajuda o fato desse grupo ser bem equilibrado. Eu gosto muito desse time da Sérvia, porque o ataque é top. O Vlahovic, o Mitrovic, você tem o Tadic também do Ajax, que é um ótimo jogador. Como você falou também do Milinkovic-Savic da Lazio, que também é ótimo jogador. Tem o Kostic do Eintracht Frankfurt, que também é ótimo jogador. Então tem muitas peças ali que dá para fazer muita coisa no ataque. Tem o Jovic também, que tá morto, enterrado lá no Real Madrid, mas também é bom jogador. Então é um time que eu gosto bastante. Mas na defesa não tem tantos nomes assim de destaque, mas é um bom time. Eu acho que pode dar um trabalho para o Brasil, mas ainda assim o Brasil deve passar com 7 pontos ali assim nesse grupo. E a briga fica pro segundo colocado, né? Entre Sérvia, a Suíça e, sinceramente, Camarões. Tchau, Camarões. Tchau. E é isso aí. É o papel que eles fizeram nas últimas competições. Não convenceu muito. Então, eu acho difícil apostar que eles vão conseguir vencer. Eles têm que, pelo menos, bater Suíça e Sérvia. E é super improvável que isso vai acontecer. Eu acho que a Sérvia deve passar, porque ela deve conseguir vencer os Camarões e talvez vencer também da Suíça. Se ela vencer os dois, é certeza de classificação. Mas eu acho que tá bem encaminhado ali assim para passar Brasil e Sérvia. Gosto bastante das duas equipes. E mostra também a força do futebol daquela região, né? Como aquela região na Europa sempre gerou muitos talentos. E por mais que depois da divisão de vários países que teve lá nos anos 90, nos anos 80, então eu acho que o futebol ainda mostrou que ainda é uma potência em muitos desses países, e a Sérvia é um dos principais exemplos disso. Porque eles venceram o grupo deles, foi o grupo A na eliminatória da UEFA, e eles estão sempre fortes, né? Por mais que eles pararam na fase de grupos na Copa passada, eu acredito muito mais nesse potencial deles do que numa eventual
classificação da Suíça. Vale lembrar que a Sérvia passou em primeiro no grupo que tinha Portugal, mandou Portugal para a repescagem, e a Suíça passou em primeiro no seu grupo, no grupo da Itália, mandou a Itália para a repescagem. Então são equipes bem fortes. Você citou a Iugoslávia, eu tinha numa planilha aqui que está no meu outro notebook. A Iugoslávia se dividiu em outros países e tal, e desde essa divisão, né, da Iugoslávia, todas as Copas, contando a partir de 98, todas as Copas têm pelo menos 2 países que faziam parte da antiga Iugoslávia. Mostra a força deles. Exatamente. Essa Copa, inclusive, são 2 de novo, são Croácia e a própria Sérvia, que são os 2 principais. A gente já teve Bósnia e Herzegovina, tivemos a Eslovênia, não, do Big Brother. Então tem assim é um lugar onde nasce muito jogador bom. Eu não sei se dá para explicar. A Iugoslávia era tida como o Brasil da Europa, né? Sim. Então é legal ver isso. E quase teve outra, né? Porque a Macedônia também fazia parte da Iugoslávia, e a Macedônia disputou a repescagem contra Portugal e foi eliminada. Isso aí. Agora vamos para o último grupo, né? O grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e a Coreia do Sul. Portugal que vem como cabeça de chave. Ela parou nas oitavas de final na Copa de 2018. Portugal foi eliminado por Uruguai naquelas oitavas de final. E agora enfrentando de novo o Uruguai, só que na fase de grupos. Naquela Copa o Uruguai parou nas quartas, né? Depois de passar de Portugal. Perderam para a França, que depois foi ser campeã. Então, e depois disso tem Gana e Coreia do Sul, que são 2 boas equipes. Eu acho que, por mais que a Gana não participou da Copa passada, é uma equipe que sempre dá um trabalhinho ali, uma equipe chatinha. E a Coreia do Sul também, que tem o Son, que é o principal jogador deles, jogador do Tottenham, é o principal destaque, mas ainda assim é uma equipe que dá um trabalho, é uma equipe chatinha. Eles foram semifinalistas na Copa de 2002, quando eles foram sede, né? Então é uma equipe que eu acho que Gana e Coreia do Sul vão conseguir beliscar bastante ponto de Portugal e Uruguai. E tá com uma cara para mim que o Uruguai vai passar em segundo, que Portugal vai passar em segundo. Porque por mais que eles tenham muito talento, muito talento mesmo, a geração de Portugal é muito boa, tem jovens muito bons. Não é só o Cristiano Ronaldo ali. O Cristiano Ronaldo para mim tá meio que em segundo plano, porque tem muita gente muito boa. A defesa é forte também. E o Uruguai está em fim de ciclo, né? Eu acho que eles vão tentar dessa última tentativa, assim, digamos assim, com essa geração de Suárez, de Cavani. Mas a equipe é boa e eles são cascudos, né? O Uruguai é o Uruguai, eles são chato. Nesse momento de vamos ver assim, eles conseguem beliscar alguns pontos e eu acho que eles têm tudo para passar em primeiro nesse grupo. Esse é o grupo que cruza com o grupo do Brasil, inclusive. Então o Brasil possivelmente pega o Portugal, o Uruguai, ou Gana, ou Coreia do Sul. É um grupo que eu acho que assim, eu vejo Portugal e Uruguai um pouco acima do que Gana e a Coreia. A Coreia é uma seleção que se classificou, acho que até com certa tranquilidade, mas se você tirar o som dessa seleção, não tem assim um cara que desequilibra, um cara que, né, vai chamar o jogo, vai ser o ponto de mudança de uma partida. Do lado de Gana, a classificação acabou sendo um pouco surpresa, porque a favorita na eliminatória era a Nigéria. E, bom, o Gana passou e agora tá aí, né, com uma vaga nas mãos. É uma equipe que também mudou de treinador faz pouco tempo. O treinador é o Otto Addo, que jogou a Copa de 2006 pela seleção de Gana. É um time que tem aí seus talentos, tem o Partey como seu principal jogador, né? O Partey do Arsenal, mas aí tem um dos irmãos Ayew, o Jordan Ayew ainda tá aí, né? Então tem um processo de renovação meio, não vou chamar de capenga, mas assim, Sim. tipo, rolando aí de certa forma. Também não acredito que vai assim, nossa, nem incomodar muito assim.
Portugal nem o Uruguai. O grande problema de Portugal para mim é o treinador, né? Fraquíssimo. O Fraquíssimo. O Fernando Santos é uma piada. É puxado. No então, Brasil, ele treina a Série C. No Brasil, ele treina a Série C. É assim, a sério. corneta rolando. É sério, não. No Brasil, ele treina a Série C. Nem fudendo aquele cara pode ser treinador O Paulo de seleção. Souza do Flamengo é melhor que ele. Porra! E ele é ruim também. O Paulo Souza que trocou jogar a Copa do Mundo pela Polônia por ser fritado pelo elenco do Flamengo, né? São Certo, escolhas, né, amigo? Mas assim, Portugal, você falou, tem talento em todos os níveis do campo. A gente fala muito no Cristiano Ronaldo, mas o Rubem Dias é um dos melhores zagueiros do mundo, o Bernardo Silva é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é assim, um time que tem muito talento, poderia estar jogando mais. Passou um sufoco muito desnecessário na Euro de 2020, perdeu um jogo para uma Alemanha tenebrosa do Joachim Löw, que não viu a cor da bola depois contra a Inglaterra. Precisa melhorar. Cara, não sei. Portugal precisa melhorar. Precisa jogar bola. O Uruguai é aquilo, né? O novo treinador do Uruguai chegou, eu me esqueci o nome dele. Também não lembro. É o Diego Alonso, que estava cotado para vir pro Inter de Porto Alegre. Ele chegou no Uruguai, 4 jogos, 4 vitórias. O Uruguai também tem bons talentos, principalmente em renovação. Estava citando em questão de meio-campistas, por exemplo, o Bentancur chegando, tendo mais responsabilidade, né? O Valverde do Real Madrid também começa a ter mais protagonismo. Você tem o Nico de la Cruz, o Arrascaeta, o Torreira. Gosto muito do Manuel Ugarte, que é jogador do Sporting de Portugal. Assim, é uma geração relativamente nova essa do Uruguai, que pode chegar e fazer um bom barulho numa Copa do Mundo. Eu acho que o primeiro lugar do grupo está ali para quem pegar. O jogo entre Uruguai e Portugal, na segunda rodada, vai ser importante por causa disso, porque vai ser aquela história, quem vai todo mundo querer fugir do Brasil. Uhum. Então, para mim, vejo que a classificação fica entre essas duas equipes, e aí a primeira posição vai ser quem tiver, acho que, mais competência na segunda rodada da fase de grupos. É isso aí. Uma coisa que eu também vi um pessoal zoando bastante era que esse confronto entre Uruguai e Gana, os caras de Gana vão vir com tudo pra quebrar a perna do Soares, né? Os caras vão vir dando voadora com 10 segundos de jogo já. Vai destruir o cara. O Soares vai ser bem marcado esse jogo aí, vai tomar bicuda, vai tomar soco, se bobear. Ele vai ter que usar a skill especial dele, a mordida. Em todo mundo. O homem vai voltar a morder. Para quem não tá lembrando da referência, o Uruguai e Gana fizeram as quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. E o Soares espalmou, fez uma defesaça numa e fingiu cabeçada, que não foi nada, né? Uma cabeçada queima-roupa no final da prorrogação, que gerou um pênalti que o Guian meteu na trave. E foi isso mesmo, né? Ele saiu falando assim, não, com a maior cara lavada do mundo. Mas no final das contas deu certo pro Uruguai, né? Assim, eu não sei, tem gente falando assim, eu lembro de ver gente sempre que rola lembrança desse jogo, fala assim, não, é um absurdo o Uruguai ter passado, porque devia ter sido desclassificado, o Soares devia ter sido banido, não sei o que tem. Porra é essa? E, gente, sei lá, né? O cara fez uma falta, o cara foi punido pela falta, ele foi expulso de campo. É a regra do jogo, É a regra do jogo. O Guian tinha a chance de ir lá bater o pênalti e botar o Gana na próxima fase e não fez. Aí vocês discutem com ele, né? A culpa é dele, não é culpa do Soares, velho. O cara fez o que tinha que fazer. Duvido que tivesse alguém que fosse fazer alguma coisa diferente. Mas é mais um aperitivo, né? Mais um jogo que já aconteceu antes em Copa do Mundo, que vai acontecer. Tem bastante repeteco, né? Uma coisa que ficou meio chato também, né? Repetir os grupos. Eu acho que é um pouco chato. É bacana a gente ver umas coisas diferentes, uns grupos mais cheios de potência, né? Que você fica, caramba, quem que pode ficar fora desse grupo aqui, assim? E pelo menos nessa Copa, dificilmente a gente vai ter algo assim. Exatamente. Deixa eu só confirmar um negócio que eu tô tentando lembrar aqui. Não.
Eu achei que Bélgica e Croácia tinham jogado pela Copa de 2002, mas não jogaram. Foi grupos diferentes. Fica aí, então. Eu tinha citado também um pouquinho lá atrás, no grupo B, confronto geopolítico. Sérvia e Suíça também tem um pouquinho desse elemento, porque eu tinha citado a origem albanesa, né, do Xhaka e do Shaqiri. O irmão do Xhaka, inclusive, joga pela seleção albanesa, mas a origem deles, na verdade, é kosovar. E tanto que no jogo da Copa de 2018, o Xhaka e o Shaqiri comemoraram gols daquela vitória da Suíça fazendo o símbolo da águia, o símbolo da grande Albânia. E foram representando punidos, a Albânia, né? Foram punidos. A Sérvia não reconhece a independência de Kosovo, então tem toda essa treta. Kosovo diz que é independente, tem a Albânia que diz que Kosovo faz parte da Albânia, então assim, é um negócio muito, muito forte assim, nessa pegada mais política. Imagino que também o Xhaka e o Shaqiri não vão ser aliviados na hora da disputa de bola do jogo, não. O que pode gerar expulsão, né? Porque o Xhaka é meio panqueca das ideias. Ele gosta, né, de um cartãozinho, ele é bem chegado numa porrada também. Então, não é de se duvidar desse tipo de coisa. É isso aí. A Copa vai ser da hora. Álbumzão tá chegando. Tá chegando, hein? Acho que conforme for chegando mais próximo da Copa, a gente faz um review das convocações, né? Do que dá pra esperar de cada uma das equipes. Se a gente acha que deveria convocado esse cara ou aquele, o que faltou. Os horários também, a gente aprofunda um pouco mais nisso, né? Exatamente. Então fica aí. Copa começa no dia 21 de novembro, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, com um gloriosíssimo Senegal e Holanda, seguido depois de Inglaterra e Irã, depois Catar e Equador, o time da casa recebendo o Equador, onde a gente imagina que deva ser a abertura, né, com festa, todo aquele negócio. E fechando o dia, teremos Estados Unidos e quem sair da eliminatória europeia. Os horários dos jogos, então, aqui para o Brasil, se não me engano, ficou às 7, às 10, ao meio-dia e às 16, é isso? Eu acho que é isso, não? É 7, 10... É 7, 10, 13 e 16, então isso, 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde e 4 da tarde. Vão ser utilizados 8 estádios e uma pessoa, por exemplo, que esteja no Catar pode sair de qualquer estádio e chegar em outro estádio dentro do mesmo dia. É um negócio mesmo muito estranho, até porque o Catar é um lugar pequeno, né? Sim. Então, assim, o transporte vai torar nessa Copa do Mundo. Já tem palpite, Brinjal, ou você vai esperar chegar mais perto? Vamos esperar chegar um pouco mais perto, vai. Vamos esperar. Vai que alguém morre, né? Nossa Senhora! Depois dessa tragicidade aí, a gente pode até encerrar, né? O programa. Ai, caramba. Valeu, Brinjal. Até semana que vem, hein? Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Siga-nos nas nossas redes sociais. @Dividida Podcast em Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Até semana que vem. Um abraço. Vai que alguém